Você sabe, em eventos espirituais no exterior, todo tipo de idioma é falado. Desde que você tenha um certo nível, isso já é suficiente, com certeza, quando se trata de ir para o exterior. Se eu me esforçar, por que não tentamos vender para pessoas no Japão também? Aqui é o rei do YouTube. Obrigado pelo apoio de sempre. Às vezes eu pego leve. Reuniões matinais, né? A gente se reúne e discute a pauta do dia, atualiza um ao outro sobre como estamos. E a gente já gravou aqui algumas vezes, mas acho que hoje fizemos algo diferente. É totalmente diferente, então eu nem sei qual é a nossa posição. Mas hoje, a primeira coisa que fizemos foi uma simulação de conversa, e depois disso, fizemos um pouco mais. Foi diferente no exterior. Certo. Tinha gente de círculos espirituais de outros países, e todo tipo de idioma rolando. Então, o que exatamente é isso? Esse é o tema de hoje. A expansão global finalmente começou. Já faz um tempo que estamos fazendo coisas como ir encontrar o Ronaldo e por aí vai. Sim, é exatamente como você disse, preparando o terreno para expandir para o exterior. Estamos realmente no processo de construir tudo do zero. Quero te perguntar mais sobre isso em detalhes depois. Obrigado por estar aqui. Estou ansioso por isso. Primeiro, de quais países eram as pessoas que apareceram hoje? Hoje, eles eram do Brasil, dos Estados Unidos e da Colômbia. Esses 3 países. Isso é realmente internacional. Sim, é mesmo. E claro, todos eles moram em seus respectivos países. Claro. Sabe, com empresas japonesas, por exemplo, quando dizem que vão se globalizar e expandir para os Estados Unidos, muitas vezes é só se conectar com a comunidade japonesa nos Estados Unidos ou algo assim. Mas isso não é suficiente se não forem nativos. Definitivamente existe essa imagem de só trabalhar com japoneses que moram no exterior. Sim. Mas nesse caso, é totalmente local. Na verdade, estamos montando equipes de vendas e trabalhando com afiliados locais ali mesmo, no local. Isso não é bem difícil. Para mim, na verdade, eu gosto disso. É uma das minhas especialidades. Hoje mesmo, tivemos português, inglês e japonês rolando ao mesmo tempo. A primeira preocupação que vem à cabeça é, com certeza, a barreira do idioma, né? Mas, por algum motivo, meu japonês sempre chega a todo mundo, mesmo quando tem intérprete. Tinha um rosto conhecido. Sim, o Sr. Oriira geralmente cuida disso. Isso é realmente muito importante porque não é uma máquina falando. Mesmo que você diga a mesma coisa, a forma como é expressa pode mudar um pouco a cada vez. Então, a pessoa que faz a interpretação precisa captar perfeitamente a nuance desde o começo. Ela realmente tem que memorizar tudo direitinho. Bom, talvez não só memorizar, mas realmente entender. O que mais importa é a nuance. Isso é algo que aprendi em experiências anteriores de negócios. Só saber falar não é suficiente. Você precisa entender a cultura dos dois lados, daqui e de lá. Se você não traduzir direito, tem vezes que uma forma de dizer algo que funciona no Japão simplesmente não é compreendida lá fora. O que foi ótimo é que havia uma estrangeira morando em Kobe, casada com um japonês de Kobe, que fazia a interpretação. Ela entendia a cultura japonesa e também a cultura dela, de origem. Então, ela não fazia apenas uma tradução literal. Ela interpretava de um jeito que realmente fazia a outra pessoa agir. Por exemplo, se a gente queria aumentar as vendas ou promover um produto, ela interpretava de uma forma alinhada com esse objetivo. Você já passou por esse tipo de diferença? Já, várias vezes. Isso acontece principalmente na Ásia, como na Coreia ou em Taiwan, que são países bem animados. Se eles ouvem algo que não gostam, podem simplesmente explodir. Mas se tem alguém no meio, tipo alguém casado com um local, as coisas fluem muito melhor. Essa pessoa realmente transmite suas intenções, ou melhor, consegue passar a nuance direitinho. Por exemplo, em países estrangeiros, as pessoas podem dar um sim bem claro, mas no Japão, as conversas geralmente avançam de uma forma mais ambígua, no meio termo. É o mesmo tipo de coisa. Eles entendem a cultura daquele país. O legal do Oliveira é que ele realmente morou no Japão. Ele entende a cultura japonesa. De certa forma, ele é até mais japonês do que os próprios japoneses. Em vez de ter aquela ousadia que você esperaria de um estrangeiro, ele tem a sensibilidade de um japonês. Ele é um brasileiro que une os dois lados. Pensando por esse lado, ele realmente é a pessoa perfeita para o trabalho. Soube encontrar um parceiro estrangeiro. Na verdade, começamos a procurar há pouco mais de um ano. Mas como parecia que nossa expansão internacional não ia dar certo, e também porque realmente precisávamos focar nas vendas no Japão, esses dois fatores fizeram a gente concentrar no mercado japonês. Agora, nossa curva de crescimento realmente começou a subir, mas mesmo que esteja subindo, não tem como ela continuar crescendo para sempre. Sempre vai haver algum obstáculo pelo caminho em algum momento. Quando você está em vários países, mesmo que as coisas não estejam indo bem em um lugar, você pode compensar em outro. Então, sinto mesmo que chegamos ao ponto em que precisamos ter presença em vários países. Ouvindo os fundadores e pensando sobre o rumo que a empresa está tomando, percebi que as vendas nos Estados Unidos podem ser um fator-chave. Por isso, ter alguém que seja nativo dos Estados Unidos na equipe é algo muito importante para nós. São pessoas que entraram via Zoom já estão confirmadas como afiliadas? 3 estão confirmados, e um deles é da Colômbia.
Eles são afiliados na faixa dos 20 e poucos até os 30 anos, então já tem bastante experiência nesse setor. A única coisa que eu queria verificar era se eles estão realmente comprometidos com isso. Só preciso confirmar mais uma vez e ter certeza de que estou satisfeito com a situação. Além disso, quero explicar diretamente para ele que tipo de oportunidade de negócio podemos oferecer. Se ele concordar com isso, então ele precisa replicar da mesma forma. Não podemos fazer de outro jeito, então vou apresentar Oliveira. Não, não é isso. Basicamente, estamos construindo um mercado nos Estados Unidos, certo? A partir daí, nosso foco é a população hispânica nos Estados Unidos, que é bem grande. Então, começamos focando nesse grupo. Se depois conseguirmos expandir para a América do Sul, aí é o mercado do Ronaldinho. É o mercado do Oliveira Ronaldinho, mas se focarmos só lá, o lado dos Estados Unidos fica mais fraco. Então, primeiro a gente se estabelece nos Estados Unidos, depois desce pelo México. Agora que o México entrou, seguimos o caminho ideal até a Colômbia. Isso é uma coisa. Você mencionou antes que primeiro verifica se a pessoa está motivada para trabalhar. Mas existem casos em que, depois de realmente encontrar e conversar, você acaba tendo que dizer desculpe? Para quem faz marketing de afiliados ou trabalha como distribuidor, conseguir se tornar o topo de uma nova rede de vendas em um país é uma posição tão desejada que fariam qualquer coisa por isso. Todo mundo quer ser o primeiro a receber informações como um early adopter, então realmente não existe caso em que a proposta venha do lado deles. No entanto, do nosso lado, precisamos ser capazes de dizer não. É preciso ter coragem para dizer isso. Por exemplo, quando alguém está tentando fazer isso só como um bico ou não está realmente levando a sério, esse é o próximo problema. Além disso, sinto muito em dizer, mas iniciantes completos também não são adequados. Quando você está construindo algo do zero, se a pessoa já tem alguma experiência, então é melhor que ela seja mais jovem. É como em um time. Se duas pessoas têm as mesmas habilidades, você escolhe o jogador mais jovem. Esse é realmente o ideal, não é? Hoje, estamos falando sobre a forma padrão de fazer marketing de afiliados. Por isso, durante nossa conversa, eu preparei algumas armadilhas que só pessoas com experiência de verdade perceberiam, e ele respondeu corretamente. Ele entendeu o que estava acontecendo. Então, acho que ele é uma boa escolha. Basicamente, é como nomear alguém como chefe de operações da Colômbia ou dos Estados Unidos. Como chefe de operações, a questão é se a pessoa realmente está apta a assumir a responsabilidade e agir como um líder capaz de proteger e desenvolver esse mercado. Ela precisa ter um forte senso de responsabilidade e uma determinação firme de realmente construir o mercado naquele país. Em troca, se conseguir fazer isso, as recompensas são enormes. Afinal, ela vai assumir o mercado de um país inteiro. Não é como se estivéssemos escolhendo apenas um representante para os Estados Unidos. Na verdade, há vários representantes para os Estados Unidos. Sim, é isso mesmo, também há vários na Colômbia, e 2 pessoas da Colômbia participaram, certo? Tudo depende do timing. E isso também serve como um apoio de backup para a organização japonesa atual, e as vendas do Japão podem se tornar uma fonte de esperança lá também. O motivo de eu ter dito para se registrar como afiliado rapidamente é porque quero fazer isso hoje e mostrar resultados hoje. Por exemplo, se você se tornar um afiliado e em 24 horas houver vendas no Japão, ou se você realmente conseguir ver afiliados japoneses em ação, isso não seria um grande incentivo? Hoje também perguntei para ele, o que seria considerado um sucesso no mercado colombiano? Quanto você precisaria ganhar? Ele disse $1.000, né? Então, na Colômbia, no primeiro mês, quanto? Se você ganhar esse valor em comissões, já conta como sucesso. É isso. Se você ganhar $1.000, já vai ficar satisfeito com o resultado. Ok. Então, se você ganhar $10.000, aí é algo enorme. Dá mais ou menos 1,5 milhão de ienes, né? Mas mesmo com 1,5 milhão de ienes, acho que nossos afiliados no Japão ainda podem achar que não é suficiente. Isso mostra que os japoneses estão realmente ansiosos para conseguir vendas no exterior. Eles querem tanto isso que dá até para sentir o gosto. Como que os dois lados querem estar alinhado, o que eu disse para eles hoje é que precisamos aumentar os números para expandir a quantidade de afiliados. À medida que isso se espalha e as vendas japonesas entram na mistura, as comissões vão atingir um certo patamar. Quando isso acontecer, ele vai ficar ainda mais motivado. Para que isso aconteça, precisamos agir rápido. Por isso que fizemos 2 vezes hoje. Tivemos 2 sessões de manhã e, entre elas, realizamos o seminário. E então, à noite de madrugada, fizemos mais 2 vezes. Não se trata de avaliação relativa, mas sim de avaliação absoluta. E eu acho isso realmente bom. Você estabelece algum tipo de limite máximo? Por exemplo, na Colômbia, vocês decidem mais ou menos quantas pessoas querem? Na verdade, levamos bastante tempo escolhendo o líder para a América. Acho que esse foi um ponto-chave desta vez. Realmente importante. Então, quando se trata de quanto podemos aumentar as vendas na América, essa primeira pessoa é fundamental. Por isso gastamos muito tempo pensando na nossa abordagem e em como nos relacionar com ela. Depois que trouxemos ele para o time, as coisas começaram a se espalhar de forma constante na América, e agora está realmente decolando.
Com quantas pessoas vocês estão fazendo isso por dia? Só para um cálculo simples, existem pouco menos de 200 países, certo? Mas, por enquanto, a menos que alguém se reúna comigo diretamente, eu não aprovo. Como estamos começando do zero, se a pessoa errada entrar, simplesmente não vai funcionar. Por isso não estamos simplesmente distribuindo materiais para todo mundo. Também deixamos muito claro o que pode e o que não pode ser dito. Sempre fazemos uma entrevista, e só depois que a pessoa recebe minha aprovação e se cadastra como afiliado é que entregamos os materiais. Já tivemos nossas falhas, então estamos sendo muito cuidadosos para construir uma base sólida. No começo, se você faz as coisas de qualquer jeito, pode até parecer que as vendas aumentam por uma semana, mas depois tudo despenca de repente. Tem muitos afiliados assim. Quantas pessoas você encontra em um dia? Pelo menos 3, e nos dias mais fracos, talvez 2. Às vezes, eu não consigo nada. Quando eu digo não consigo nada, quero dizer com pessoas que não estão levando a sério, tipo, mesmo que a gente se encontrasse, não daria em nada. Aquelas pessoas que falam, podemos fazer isso amanhã? Hoje não é um bom dia para mim. Essas pessoas têm baixa prioridade. Se elas realmente achassem que essa conversa poderia mudar a vida delas, se existisse até uma chance, então agir seria super importante. Eu só encontro uma pessoa de cada vez, não importa quantas pareçam ser. De todas essas pessoas, eu só conheço de verdade uma pela primeira vez. Tipo hoje, a única pessoa que eu realmente conheci pela primeira vez foi aquele rapaz jovem da Colômbia. Ele foi o único com quem eu realmente comecei a criar uma conexão. É meio que uma chance única, uma oportunidade só. Uma entrevista de cada vez, talvez 2 ou 3 em um dia. Mas mesmo que eu diga 2 ou 3 por dia, na verdade eu só estou conhecendo uma pessoa cara a cara. Pode até ter mais alguns ouvindo por trás, mas eu quero que meus parceiros próximos ouçam minha voz real, sem filtro. Só pessoas que estão tentando crescer desse jeito são boas o suficiente. Eles também estão com pressa. Querem montar suas equipes e começar a ganhar dinheiro rápido. É isso que importa. Por exemplo, com a seleção japonesa, certo? Desse jeito. Mas o Nakajima ficou de fora e o Matsui, de Davao, estava tranquilo para o exterior. No exterior é tranquilo porque eles não entendem japonês. Então mesmo que você fale alguma coisa estranha, não tem problema. Cada um tem seu próprio papel e motivação. Esse é o clima. E sou eu quem está puxando à frente. Sabe, eu mesmo faço o contato inicial. Para equipes novas, eu vou pessoalmente. Para equipes de planejamento, deixo pessoas como Nakajima cuidarem disso. Essa é a regra. A gente delega isso. E eu não faço o Sr. Kotai passar por tudo, do 1 ao 15, com eles. Se você não deixar eles tentarem e falharem, eles não vão crescer. É melhor deixar que cometam erros, desde que seja dentro de um limite em que possamos recuperar. É disso que se trata o planejamento. Mas a apresentação inicial é realmente importante. É como quando um bebê nasce e a primeira coisa que ele vê é o pai ou a mãe. É esse tipo de instinto. Então, o tipo de estímulo que você dá logo no começo determina a direção que as coisas vão tomar. Claro, existem diferenças de idioma e cultura entre o mercado interno e exterior, mas o tipo de afiliado que procuramos é na verdade bem parecido. Pessoas do mundo todo querem a mesma coisa. Elas querem ser felizes, realizar seus sonhos, e o dinheiro é uma parte importante para que isso aconteça. Certo? Se você vai se esforçar, é melhor ganhar muito mais e muito mais rápido. E aqui, você pode ser um dos primeiros a adotar e talvez até aproveitar os benefícios de ser um inovador. Isso é realmente atraente, não é? Na minha opinião, quando se trata de empregos que pessoas comuns podem conseguir, essa é sem dúvida a melhor posição do mundo atualmente. Se você olhar para a curva de crescimento da empresa e a teoria dos inovadores, e eu tenho total confiança de que essa curva combina perfeitamente com a inteligência artificial Butter Incorporated. É exatamente isso que as pessoas estão procurando, certo? Com certeza. E não é só no Japão. Agora que começamos a expandir globalmente, pessoas do mundo todo estão respondendo da mesma forma, o que significa que todos têm as mesmas preocupações. Você acha que se trabalhar duro por um certo período, as coisas vão continuar indo bem, mas não é assim. Então, você precisa fazer algo diferente, e depois outra coisa de novo. Conforme envelhece, começa a perder energia para isso. Você começa a se preocupar com o futuro. Não é disso que se trata tudo isso? Hoje, focamos principalmente na América do Norte e do Sul, mas vocês também estão atuando na Europa? Sim, estamos na Europa, Alemanha, Reino Unido, Itália. Temos líderes fortes lá, então agora estamos escolhendo, certo? E então, indo para a Ásia, o Peru apresentou alguns resultados promissores. O mercado peruano, seja grande ou não, isso não importa muito. Se conseguirmos acender algo em algum lugar, isso vai se espalhar rapidamente. As conexões realmente importam, sabe? Quando você está no Japão, é um país insular, então é difícil perceber, mas essas conexões são muito fortes. Você mencionou o Peru, então isso é América do Sul, e também falou sobre China e Coreia, mas parece que estamos inclinando mais para a Europa. Mas também tem a Indonésia, Tailândia, Bangladesh, esses também estão no meio do caminho. No momento, estamos nos esforçando para garantir o GM em Bangladesh e trazer o Ed para o time. A partir daí, também é possível dar um salto repentino para o Peru. Basicamente, a Turquia está tanto na Ásia quanto na Europa, e essa ponte é onde os continentes se dividem. Essa região tem uma população enorme e é muito ativa, então se você expandir para lá, consegue cobrir os dois lados. A diferença de fuso horário é de apenas 7 ou 8 horas, eu acho. Mesmo sendo chamado de Ásia, você só precisa atravessar a ponte. Estamos chegando ao final aqui, mas coisas como ter que fazer isso 3 vezes por dia, de manhã, à tarde e à noite, além da barreira do idioma e das diferenças culturais, tudo isso entra em jogo.
Então, quais são as vantagens de mirar em mercados internacionais, como no caso de banheiros e afins? Que tipo de benefícios ou vendas você pode esperar? Mesmo que eu não tenha explicado tudo completamente, os benefícios realmente têm a ver com as vendas e a comissão de cada pessoa, certo? A inteligência artificial é incrível. Obrigado por isso. Bem, quando se trata de vendas, os Estados Unidos são um mercado enorme que estamos mirando, então senti que é algo que realmente não podemos ignorar. Eu quase senti um senso de dever, como se tivéssemos que gerar vendas incríveis na América. Ouvindo tudo isso, algumas pessoas podem dizer, ei, vocês estão focando só no exterior e esquecendo da gente aqui no Japão? Mas o que você acha sobre isso? É assim mesmo. Como compartilhamos as vendas, os esforços no exterior beneficiam todo mundo. Ao investir nos mercados internacionais, na verdade isso ajuda as pessoas no Japão a venderem mais também. Não é como se fossemos organizações separadas. Dentro do Japão, as vendas do exterior entram e as vendas japonesas também são incluídas junto com as do exterior. A gente compartilha tudo. Não é como se estivéssemos disputando o mesmo pedaço do bolo, já que o tamanho do bolo é diferente, então não há competição. Se algum dia a gente brigasse por isso, aí sim seria um grande problema. Isso significaria que nos tornamos o maior grupo de afiliados do mundo, de longe. Claro, esse é o nosso objetivo, mas esse é o tipo de problema para se preocupar só depois de chegar nesse nível. A conversa sobre os mercados internacionais foi realmente interessante. Acho que provavelmente sou o único no Japão que vê isso como meu próprio território. Então, quando se trata de trazer coisas de fora para o Japão, isso acontece. Mas não há muitos casos de pessoas indo do Japão para o exterior, e eu já consegui isso 2 vezes, então com certeza vou fazer de novo. Vou compartilhar atualizações sobre como as coisas estão indo daqui para frente. Espero que vocês fiquem ansiosos, mas será que não estamos um pouco atrasados? Isso significa que vamos para o exterior de novo, né? Eu realmente quero ir o quanto antes. Quando isso acontecer, adoraria que você gravasse mais algumas imagens, e tomara que a gente possa compartilhar aqui no canal. Sim, obrigado desde já. Então, mais uma vez, obrigado, King, por hoje. Muito obrigado.